o que te tira o sono no governo e qual é a sua maior preocupação no terceiro mandato do Novo em Minas Gerais? O que me tira o sono hoje é o crime organizado. Porque nós conseguimos, apesar de sermos vizinhos de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia, 3 estados em que, infelizmente, o crime organizado já está instalado, nós conseguimos evitar que o crime organizado esteja presente em Minas Gerais em domínio de território até agora. Então, eu não tenho nenhuma área do estado de Minas Gerais em que a polícia não possa entrar porque o crime organizado tomou conta, como infelizmente acontece em São Paulo, do Rio e na Bahia. Mas o crime organizado não para de forçar a entrada dentro do estado. Eu tenho alguns corredores de escoamento de carga do crime organizado que passam, por exemplo, por Teófilo Otoni, no nosso Vale do Mucuri, que passam pela região metropolitana, que chegam ao Triângulo ou ao sul de Minas e que a gente tem tido cada vez mais dificuldade de fazer com que eles fiquem do lado de fora. Eu já tenho hoje 3.000 faccionados identificados dentro do meu sistema prisional. Já tenho 5 presídios separados só para faccionados. Então, eu pessoalmente estou coordenando o Conselho de Defesa Social numa ação com 5 frentes de trabalho, agora a gente desdobrou em 6, para combater cada uma das formas de financiamento do crime organizado em Minas Gerais. Em ordem de importância. A atividade menos lucrativa deles hoje é ouro, mas ainda é muito importante, 18 bilhões de reais no Brasil. Depois, tráfico de cocaína. As pessoas se enganam, acham que tráfico de drogas é uma grande atividade do crime organizado, é só a 5ª em termos de relevância. Ainda temos falsificação e comércio de cigarros, falsificação e comércio de bebidas, a questão gravíssima dos combustíveis, que as máfias de São Paulo estão entrando dentro de Minas Gerais, então nós estamos agindo contra os postos de gasolina que estão envolvidos com isso, e por fim as fraudes eletrônicas. Então, frentes diferentes envolvendo inúmeros órgãos estaduais e federais coordenados por mim, porque nós não vamos perder essa batalha. O crime organizado não vai se instalar em Minas Gerais, como infelizmente aconteceu em outras regiões do Brasil. O Estado lá vai dar uma resposta dura. E lembrando, o Estado tem o monopólio da violência na repressão da criminalidade. Então, se for preciso usar força, nós vamos usar força. Vamos usar inteligência, enquanto a inteligência for necessária e suficiente, mas nós estamos prontos também para o enfrentamento. Agora, essa inteligência é fundamental, principalmente, para desmantelar a mobilização financeira do crime organizado. Como que é a coordenação com esse trabalho com Secretaria de Fazenda e até mesmo COAF, Receita Federal, que órgãos federais? Como é que isso funciona? Nós temos hoje uma integração muito boa com a Receita e com o COAF, mas nós também temos laboratórios de lavagem de dinheiro para investigações específicas de crimes financeiros espalhados no estado como um todo. Compramos o que há de mais moderno em termos de software para processamento de dados financeiros de organizações e de pessoas. Estamos montando programas como, por exemplo, monitoramento de circulação de veículos dentro do estado, mas não é ver a placa passando. Contratamos a Google num programa muito grande para que a própria inteligência artificial olhe o caminhão passando, busque a nota fiscal no Sistema Nacional e fale, olha, esse caminhão passou, foi e voltou e não tem nota fiscal nem indo nem voltando que acoberte essa carga, tem alguma coisa errada. Ou esse veículo está passando sempre aqui no mesmo horário e nada explica esse tipo de circulação. Ou aconteceu um crime e os veículos que passaram aqui foram... E a inteligência artificial fazer essa leitura sozinha para que a gente possa ter uma capacidade de processamento. Eu já tenho mais de 2.000 câmeras integradas nesse sistema hoje nas nossas rodovias. Então, tem um esforço grande de contratação de tecnologia, sabe, Dávila? A gente tem que entender que hoje não dá para falar em inteligência policial pensando num homem olhando o documento ou numa mulher olhando uma câmera. Eu preciso de inteligência artificial fazendo o tratamento desses dados para que o volume nos permita ver o que eles estão fazendo. Agora, bom, aí tem um outro pedaço que falta, que é a coordenação com o governo federal, né? Porque as fronteiras no Brasil são extremamente porosas e, infelizmente, essa prioridade de tratar o combate ao crime organizado no governo federal inexiste. Isso vai sobrecarregar os estados, porque tem leis e meios limitados. É o que você falou, é uma coisa de contenção, é não deixar entrar, mas não dá para desmantelar, né? Nós estávamos num avanço muito rápido, por exemplo, nos bancos nacionais, do Banco Nacional Genético, o Banco Nacional de Biometria e o Banco Nacional de Balística. Porque quando uma arma é usada num estado, eu tenho que saber quando ela é usada no outro, que foi a mesma arma, ou quando, por exemplo, um bandido deixa vestígio genético num estado, eu tenho que identificar o sangue dele que foi encontrado também numa outra área. Infelizmente, o governo federal interrompeu todos os investimentos nisso no ciclo Lula. Como é que eu falo de controle de tráfico de drogas e armas em Minas Gerais, que não produz droga e não fabrica armas desse tipo, se elas todas entram por uma fronteira que não foi vigiada pelo governo federal, provavelmente na ligação com o Paraguai ou nos nossos portos?
Então, nós temos Polícia Federal muito boa, Polícia Rodoviária Federal muito boa, nós temos uma atuação do Exército na região amazônica muito importante, mas precisa de investimento. Investimento em gente, investimento em inteligência, em sistema. E o governo federal não quer gastar dinheiro com isso. Aliás, quer gastar dinheiro só com os amigos. Pior, fica insistindo nessa maluquice esquizofrênica dessa PEC da segurança pública que quer centralizar no governo federal o controle das nossas forças de segurança. Eu falei assim, se o ministro Lewandowski quiser lá em Minas vai aprender um pouco sobre segurança, minha sua segurança está à disposição dele. Eu não tenho absolutamente nada para aprender com o comando da polícia hoje no governo federal. Os meus índices são melhores do que tudo que eles fazem e todos os estados que eles administram. Imagina se nós vamos permitir que o governo federal traga para ele o comando das nossas polícias. A Polícia de Minas Gerais, a Polícia Militar nossa, tem 250 anos. Não tem a menor possibilidade da gente se submeter, especialmente a um governo como esse que está aí. O descuido do governo federal, e aí nesse ponto eu vou ter que concordar com o Bukele, posso ter pontos de críticas à forma como o Bukele faz algumas coisas, mas o Bukele tem toda a razão quando ele diz que não há força maior do ponto de vista de domínio da violência do que a força do Estado. Acreditar que o Estado não consegue controlar o crime é, na verdade, perceber que o Estado é leniente com o crime. É isso que acontece. E toda vez que a esquerda se instala, parece que a leniência aumenta. Eu não sei se é proposital, Návila, você fala assim, eu não sei se a teoria da conspiração está certa ou não. Se é porque eles têm acordos, amigos e apoiadores no meio do crime, ou se é simplesmente porque a esquerda gosta de ver a nossa cultura ser destruída, porque isso faz parte, de alguma forma, do domínio da esquerda intelectualmente sobre as pessoas. Gerar uma sensação de que nada mais merece cuidado. Agora, a situação de insegurança gerada pela falta de investimento do governo federal vai custar caro ao longo dos próximos anos. E já está custando especialmente para os estados litorâneos e estados com fronteiras internacionais. Minas Gerais tem, pelo menos, a vantagem de que eu tenho sempre um colchão de amortecimento de estados em torno de mim. Então, o Goiás é uma fronteira muito segura para nós. O Distrito Federal é uma fronteira de razoável segurança. Agora, na hora que a gente começa a falar, infelizmente, da pontinha do Mato Grosso do Sul, eles têm muita dificuldade ali, o estado é muito grande para pouca gente. Quando a gente começa a falar de São Paulo, o estado é muito poroso, muito problema. Rio de Janeiro nem se fala. Espírito Santo um pouco melhor, Bahia um caos.